paz do Senhor, igreja. Amém? Vamos adorar a Jesus? Amém, igreja? Então vamos lá. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração.
minha vida com teu lugar, na minha família com teu lugar, Rei da glória reinar. Com teu lugar, nesta cidade com teu lugar, nesta nação com teu lugar, Rei da glória reinar. Entronizado nos louvores do teu povo.
daremos grande ao Senhor. Esse nome tem todo poder. É no nome dele que cai por terra tudo aquilo que te inquieta e perturba. Amém? Vamos continuar declarando que nesse nome tem todo o poder. Só quero declarar teu nome, Jesus, sobre toda mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença. Eu clamo, Jesus. Só quero declarar teu nome, Jesus, e todo vício há de se quebrar. Declaro esperança e liberdade. Clamo, Jesus.
ouvir a voz da igreja. Sobre as ruas e sobre as famílias, eu declaro o santo nome Jesus. E sobre os altos montes, sobre toda a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre cada opressão, e sobre as famílias, eu declaro o santo nome Jesus. Esse nome tem todo o poder. Aleluia. E é diante desse nome que nós estamos aqui adorando. Amém. Esse Jesus que merece toda a devoção. E você agora declare para Ele que nem a morte, nem a vida, nada vai te separar dEle. Cada dia que passa, o nosso desejo é de estar mais perto, mais perto, mais perto. É o lugar onde a gente deve querer estar. Amém? Eis a fonte, o meu destino. Eis começo, meio e fim. Tu és muito além do que eu possa imaginar. Tu és tudo para mim. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atrai e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Nem a morte será e nem a vida, será que estamos neste lugar de termos que escolher entre a vida e a morte por amor a Ele? O teu amor me atrai e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Se você puder fechar seus olhos agora e meditar quão perto eu estou. Será que eu estou preparado para essa decisão?
irmãos nossos chegaram nessa hora. Ou você nega o seu Deus, ou você morre. Sinceramente, eu tenho medo dessa hora, porque tenho medo de não ser forte o suficiente. Mas a gente precisa buscar esse lugar, porque quanto mais perto eu estou dele, mais eu tenho força para dizer não a tudo aquilo que entristece a ele, em tudo aquilo que nega o seu nome. Eu tenho que achar esse lugar. Então feche os seus olhos e diga: eu quero estar mais perto. Mais perto. Vamos repetir o mais perto? Mais perto. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar. Mais certo eu quero estar, mais certo quero estar, meu Deus, de ti. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir, o teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Amém. Aleluia. Pai do Senhor, queridos, podem tomar o seu assento. Vamos chamar as crianças aqui à frente. Muito bem. Então aqui as nossas crianças vão já participar do momento exclusivo delas. Enquanto isso, vamos orar por elas. Amém? Estenda as suas mãos para abençoá-las. Paizinho querido, aqui estão, Senhor, teus cordeirinhos, que agora, Senhor, serão ministrados em uma linguagem acessível, Senhor Deus, ao seu entendimento. Abençoa, Senhor, as nossas irmãs que estarão ali ministrando para eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Será que eu posso colocar mais para frente um pouco? Queridos, a paz do Senhor, mais uma vez. Você que está conosco já há mais tempo, talvez vá estranhar um pouquinho a dinâmica do nosso culto hoje, porque hoje nós estamos naquele domingo que nós chamamos, ou que é chamado de o DIP, o Domingo da Igreja Perseguida. E só lembrando que ele acontece de forma variável no domingo que coincide com o Pentecoste. Depois que o Pentecoste foi derramado sobre a igreja e que a igreja começou a ser avivada, lá em Jerusalém, a perseguição também começou. Então, 50 dias depois da Páscoa, é marcado como o início da perseguição da igreja. Então, a perseguição à igreja de Deus não começou hoje, não começou ontem, ela começou quando a igreja começou a existir. E Jesus disse isso muito claramente. Assim como eles odiaram a mim, vão odiar vocês. Eles odiarão vocês porque primeiramente odiaram a mim. Então a perseguição ao povo de Deus, a igreja verdadeira de Jesus,
é consequência da nossa fidelidade ao Senhor e fidelidade à sua mensagem. Amém? No nosso fundo de tela está aí o slogan da nossa igreja, o nosso propósito, que é inspirar pessoas a se tornarem templo do Espírito Santo para adorar, a fim de pertencer à família de Deus para cuidar e ao corpo de Cristo para testemunhar. Mas se a técnica puder, eu gostaria que a partir de agora trocasse para o fundo de tela do domingo da igreja perseguida. Enquanto isso, queridos, nós vamos apresentar a vocês o tema que queremos falar nesta noite, que é o inabalável amor de Deus. A última canção que foi cantada, eu acho que ela já resume de uma maneira tão espetacular, tão grandiosa, aquilo que Paulo fala no capítulo 8 de Romanos, do versículo 35 em diante, que talvez até fosse dispensável falar alguma coisa aqui. Mas como o Senhor nos comissionou a falar alguma coisa, nós iremos falar sobre esse texto de Romanos, capítulo 8, verso 35 a 39, que eu queria que lêssemos agora juntos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O próximo tema que nós vamos tratar dentro dos nossos núcleos de convivência será sobre a provisão de Deus, o Deus de toda provisão. Resgatando um tema que foi tratado no ano de 2016, nós queremos agora voltar a esse tema e tratar, porque nós entendemos que é um momento em que a igreja está precisando, principalmente o Brasil, está precisando relembrar do Deus que cuida de nós, do Deus que nos ama acima de tudo. Então eu gostaria de nesta noite dizer que se nós tivéssemos que chamar um tema para isso que estaremos tratando hoje, em todo o contexto deste culto, é o inabalável amor de Deus, que está baseado nesse texto de Romanos capítulo 8. É o inabalável amor de Deus por nós. Porque aí tem uma pergunta que é preciso que ela soe aos nossos corações e que nós tenhamos uma resposta para essa pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? E há pessoas, queridos, que quando olha para as circunstâncias, para as dificuldades, fica pensando assim, mas eu conheço tantas pessoas que não conseguiram vencer a dificuldade, que não conseguiram vencer o pecado, que não conseguiram ser vitoriosos nas lutas e se afastaram de Jesus, se afastaram de Cristo, deram as costas para o Evangelho, deram as costas para a igreja. Como então essa pergunta nos questiona e diz que nada poderá nos separar do amor de Deus? Eu mesmo muitas vezes, e aí você pode pensar dessa maneira, eu mesmo muitas vezes estive tão abalado a ponto de me sentir conduzido, levado a me separar de Cristo, a dar as costas para o Senhor, a dizer não para o amor de Deus. Como então vem a palavra de Deus e me diz que nada me separará desse amor? A questão, amados, é que aqui a palavra de Deus não está falando do meu amor para com Deus. Está falando do amor de Deus para comigo e para contigo. Aleluia. Nada nos separará do amor de Deus. Nada fará com que Deus deixe de nos amar. Nenhuma das coisas que foram listadas no texto que nós lemos será capaz de nos afastar do amor de Deus. E aí, já que nós entendemos que não estamos falando do meu amor para com Deus, mas do amor de Deus para comigo, e tem pessoas que realmente já entenderam isso, aí vem aqueles que dizem assim, o amor de Deus é incondicional.
Nada me separará do amor de Deus. E aí levam isso para as suas vidas como uma licença para pecar. Porque acham, e aliás tem até músicas ditas cristãs, ditas gospels, que dizem isso, né? Que nós somos tão importantes para Deus que o nosso pecado não tem relevância. E aí entendem que esse texto da palavra de Deus é uma licença para pecar. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Não é assim que diz a palavra de Deus. Veja o que diz Isaías, capítulo 59, versículo 2. Contudo, as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados escondem vocês do rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos separa de Deus. Então é preciso que tenhamos cuidado para entender que o que não vai nos separar do amor de Deus são as aflições que nós enfrentamos por causa do amor de Cristo. Que não, Deus não vai deixar de nos amar e não vai nos abandonar nas situações que a palavra de Deus aqui está falando. São situações que o próprio apóstolo Paulo vivenciou na sua vida. E quais são elas? Tribulação, angústia, perseguição, medo, fome, nudez, perigo, espada. E ele diz, nada disso será capaz de me afastar do amor de Deus. Nada disso será capaz de fazer com que Deus me deixe de amar, me abandone, me deixe sozinho. E aí, com certeza você pode pensar, mas claro, se eu estou passando por angústia, tribulações, por causa do amor de Deus, é claro que Deus não vai me abandonar. É claro. Só que quando você está passando pela luta, você se questiona. E você pensa assim, onde está Deus? Cadê o Deus em quem eu tenho confiado? A quem eu tenho sido fiel? E eu estou passando por essa luta, por essa batalha, por essa situação. E onde está o Deus que me ama? Será que realmente Ele me ama? Será que realmente Ele se importa? E é por isso que a palavra diz, nada disso nos separará do amor de Deus. Não importa o tamanho da luta que você está passando. Não importa o tamanho da provação que você está vivendo. Nós precisamos ter essa certeza. Paulo tinha essa certeza e nós devemos também ter essa certeza. De que quando enfrentamos essas situações, Deus jamais estará longe de nós. Deus continua ao nosso lado, nos carregando no colo. Agora não espere que você, acalentando o seu pecado, e achando que ele não significa nada, Deus vai lhe carregar no colo. Mas se você está sofrendo por causa do amor de Deus, se você está lutando contra o pecado, se você está procurando ser fiel ao Senhor em todos os âmbitos, em todos os aspectos da sua vida, saiba que não importa qual seja o tamanho da sua luta, Deus vai te carregar no colo. Porque Ele é um Pai que te ama incondicionalmente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez tribulação, angústia, dificuldade, fome, desemprego, doença, não sei qual seria a luta, a dificuldade, a provação que você está passando hoje, mas eu tenho convicção de que você pode até ter pensado isso. Onde está o Senhor? Onde está o Deus que me ama? Será que Ele realmente me ama? E eu gostaria de reforçar. Abre para mim. Obrigado. Eu gostaria de reforçar o que diz a palavra de Deus. Nada disso nos separará do amor de Deus. Mas sabe, irmãos, talvez você esteja passando por uma dessas lutas, um desses aspectos. Talvez você esteja passando por uma luta que você considera muito grande. E eu não quero minimizar o seu problema, a sua luta. Porque para você ele é muito grande. Talvez você ache que não tem capacidade de lidar com ele. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para você. Nesse exato momento, nesse mesmo momento, nós temos irmãos nossos passando não por um deles, mas por todos eles ao mesmo tempo. Por todos esses problemas ao mesmo tempo. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, perigo de morte.
todos esses aspectos da opressão do inimigo contra o povo de Deus, nós temos irmãos passando hoje, exatamente neste momento. E mais uma vez eu digo, não estou minimizando o tamanho da sua luta, o tamanho da sua dor. Mas eu acho que comparado ao que os nossos irmãos passam lá fora, em alguns lugares do mundo, aquilo que nós conseguimos, aquilo que nós vivenciamos no mundo livre em que estamos, é incomparavelmente menor. E se eles conseguem manter a fidelidade a Deus, se eles conseguem confiar que Deus continua amando e cuidando deles, eu e você também podemos e devemos confiar nesse Deus que nos ama. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O fato de passarmos por qualquer uma dessas situações, como Paulo também passou e como ele menciona, não nos torna menos amados de Deus. Nós precisamos entender que somos amados do Senhor. Mas, contudo, nós precisamos entender que nessas horas, nós somos levados a questionar a fidelidade do Senhor. Nós somos tentados a questionar a fidelidade do Senhor. Mas a Bíblia nos ensina que, embora tenhamos sofrimento, embora estejamos sujeitos a todos os tipos de adversidades, Deus nunca nos abandonará. Deus nunca nos deixará. Ele continuará nos amando e cuidando de nós. Aleluia. E eu até gostaria de detalhar mais uma vez quais são essas situações mencionadas no texto. Quais são essas situações que o apóstolo Paulo fala para nós, ali no capítulo 8, verso 35. Pode botar na tela novamente esse versículo. Ele começa falando de tribulação, que são, queridos, todos os tipos de pressão que nós sofremos, sejam pressões internas, pressões externas, circunstâncias da vida que nos deixam abalados. E aí ele chama de tribulação. Ele fala também da perseguição. Essa palavra perseguição nesse texto, ela tem um sentido de um animal que está sendo caçado. De um animal que está acuado e sem saída. De alguém que é tentado a desistir das suas convicções. Estão tentando roubar as suas convicções. E não é, amados, somente nos países onde não há liberdade religiosa que isso acontece com o servo do Senhor. Às vezes uma depressão, às vezes um relacionamento doentio, uma relação doentia que você tem com alguém, um casamento complicado. Às vezes isso vai trazer para você esse tipo de perseguição. Você não está vendo, mas os demônios estão em volta da sua vida, oprimindo, acuando você, tentando que você desista das suas convicções. Tentando que você coloque em dúvida o amor de Deus por você. A capacidade de Deus de se importar com você e de tirar você daquela situação. Isso é perseguição também. Não é somente aqueles que estão lá nos países onde não há liberdade que são perseguidos. Eu e você somos perseguidos pelo inimigo todos os dias. Todos os dias. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que aqueles que querem viver fielmente, piamente diante do Senhor, sofrerão perseguição. Você é uma pessoa fiel, você é fiel a Deus, você é fiel a Jesus, então você também vai ser perseguido. Fome, nudez, isso trata, querido, das circunstâncias financeiras da nossa vida. Da dificuldade que nós podemos ter de suprir as nossas necessidades básicas de comida, vestido, um teto para morar. Tudo isso fala daquelas coisas básicas da vida. E você pode passar por isso. Os nossos irmãos lá passam por isso. E o inimigo usa isso para tentar abalar a nossa fé. Abalar a nossa confiança de que Deus é o Deus provedor. Aquele que nos dá o pão de cada dia. Então nós somos tentados também aqui. E o perigo de espada, talvez isso não aconteça conosco. Realmente um perigo real, efetivo contra a sua vida ou a vida de alguém da sua família. Mas isso não está longe de nós não, queridos. Não está longe de nós.
Há lugares no Brasil em que existe esse perigo. E nós estamos cercados de países que a igreja de Jesus começa a sofrer esse tipo de perigo. Nós temos países na América Latina na lista mundial da perseguição. Então, essa perseguição, o risco de vida, porque você é fiel a Jesus, não está longe de nós. Não está longe do nosso dia a dia. Isso é real agora mesmo para os nossos irmãos em muitos lugares do mundo. Mas é uma realidade que se aproxima cada vez mais da nossa vida. E uma das formas que o inimigo usa para perseguir os cristãos são justamente tirando esses direitos básicos das pessoas. Como trabalho, terras cultiváveis, os bens materiais que geram renda, que geram alimento, que geram emprego, até mesmo acesso à água. Eu tenho visto notícia de irmãos que são obrigados a abandonar suas cidades, suas moradias, seus lugares, suas terras, por causa do acesso à água que lhe foi tirado. Porque os lugares onde é mais árido, onde é mais seco, as fontes de água são mais difíceis, o inimigo usa as pessoas que perseguem o cristianismo para impedir o acesso dos cristãos às fontes de água. Quem é que vive sem água, queridos? Mas isso acontece. E não acontece só em um lugar, acontece em muitos lugares. Acesso à água, acesso à energia, e tudo isso resulta em dificuldade de conseguir o pão de cada dia, de conseguir uma vida decente nos seus mínimos aspectos. Mas nem a tribulação, nem a perseguição, nem a fome e a nudez, nem o perigo da espada é capaz de nos separar do amor de Deus. Aleluia. Quando isso não é suficiente, essas restrições não é suficiente para desanimar, para tirar a coragem, o ânimo, a fé, e até mesmo para fazer com que um servo de Deus venha negar a sua fé. Aqueles que nos perseguem usam a alternativa da espada. E a morte é uma realidade. Na vida de mais de 15 países no mundo hoje, a morte de cristãos é uma realidade inquestionável, infelizmente. Então o perigo da espada, ele é utilizado para dissuadir o servo do Senhor de continuar sendo fiel a Jesus. Em muitos casos, além dessa questão de perder a vida, isso também significa falta de subsistência para a família. Porque onde o pai sofre uma agressão e é tirado a vida de um pai, nós temos uma viúva com crianças muitas vezes sem condição de subsistência. É muito comum, hoje o tema é a África subsaariana, aqueles 40 e tantos países que ficam abaixo do Saara, no continente africano. Mais de 25 desses países sofrem de muita perseguição ao cristianismo, e ali é comum que grupos terroristas matem o pai, matem o provedor, levem as moças e adolescentes como escravas e deixem a mãe e os filhos com fome. Isso acontece, e muito nesses países. Então, além da ameaça à própria vida, há também a condição de deixar a viúva sem subsistência para as coisas mais básicas. A África é o continente mais mortal na atualidade para um cristão. Mais de 4.000 pessoas, mais de 4.000 cristãos são mortos por ano na África subsaariana. Isso aconteceu no levantamento de 2023. Isso se repetiu no levantamento de 2024. Então, do ano passado para cá, do levantamento de 2023 até o último levantamento agora de 2024, mais de 8.000 cristãos foram assassinados na África subsaariana. 4.000 pessoas, mais de 4.000 pessoas por ano. E quando o perigo bate à porta assim, o que é que um servo de Deus faz? Paulo, no verso 36, pode exibir novamente? No versículo 36, ele diz assim: como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todo dia, ou o dia todo, né?
somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Paulo diz, está escrito. Ele repete aí o Salmo 44, verso 22. Dá para exibir? Olha exatamente o texto do Salmo. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo cita literalmente o Salmo 44, verso 22. Mas o que chama a atenção nesse texto, tanto na citação de Paulo em Romanos, quanto no Salmo 44, é essa expressão, por amor de ti. Por amor de ti, somos condenados à morte. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Acontece que a segurança de Paulo, como tem que ser a minha segurança e que sustenta os nossos irmãos na hora da perseguição, é justamente essa expressão, por amor de ti. É porque nós amamos o Senhor e nós temos convicção de que Deus nos ama, é que nós somos capazes de enfrentar a morte, se necessário. E aí eu acho que é a hora que eu e você temos que fazer essa avaliação, né? Como a Hélida disse aqui, eu tenho medo dessa hora, né, Hélida? Porque será que eu o amo tanto assim? Será que eu amo suficientemente para amá-lo mais do que a minha própria vida? Porque como disse Satanás para Jó, aliás disse para Deus em relação a Jó, disse assim, porque pele por pele tudo o me dará pela sua vida. Está na Bíblia isso, eu já vi gente citando como sendo uma verdade inquestionável, só que quem falou isso foi o diabo, viu? Pele por pele tudo que o homem tem dará pela sua vida. Mas não é assim com um servo de Deus que tem convicção do amor de Deus por ele, que ama o Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi uma entrevista de um missionário esses dias, que abandonou uma carreira, abandonou uma vida de sucesso para se tornar missionário, e alguém perguntou para ele, como é que você teve de coragem de largar tudo, de deixar tudo para ser um missionário? Ele disse assim, como assim largar tudo? Eu larguei só algumas coisas desse mundo, meu tudo é Deus. Pelo contrário, eu abracei tudo, deixando algumas coisas para trás. Então, quando o nosso tudo é Deus, e quando nós entendemos o amor de Deus por nós temos essa segurança que Paulo tinha e que os nossos irmãos ali têm. Porque é impossível, queridos, a gente amar o Senhor sem primeiro ter noção do seu grande amor por nós. É olhando para o seu grande amor que nós podemos dizer, como disse o salmista, como disse Paulo, por amor de ti, aleluia. É que nós podemos ter capacidade de enfrentar com bravura e coragem as incertezas, as ameaças, os perigos, e é assim que, como aqueles nossos irmãos, nos países onde são perseguidos, nós podemos também amar o nosso próximo e até mesmo amar aqueles que nos perseguem. Somente quando nós temos convicção desse amor de Deus por nós. E essa, queridos, é a realidade de mais de 365 mil pessoas. Milhões de pessoas. Milhões de cristãos no mundo. 365 milhões de pessoas, hoje, em mais de 50 países, são perseguidos. Portas Abertas faz o levantamento anual. Todo ano ele lança a lista, que ele chama de LPM, lista, né, dos países onde o povo de Deus é perseguido, lista mundial da perseguição. São 50 países. Ela agora precisou criar uma lista adicional chamada Países em Observação. O que são os países em observação? São países que antes estavam na lista, mas que foram colocados para fora da lista porque tem alguém pior do que ele. Que não cabe mais na lista de 50. E que hoje está chegando a 70, ou passando de 70. Onde o povo de Deus é perseguido. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Coloca aí, por favor, o verso 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia.
Ao contrário do que muitas pessoas pensam, as circunstâncias desfavoráveis, as enfermidades, os problemas e, num grau mais extremo, a própria perseguição não significa derrota. Se fosse assim, Paulo seria o homem mais miserável e mais derrotado do mundo. Não significa que Deus não nos ama. Se fosse assim, Paulo seria o homem que Deus mais odiou. Mas é no meio dessas coisas e em todas elas é que somos mais que vencedores. Às vezes a gente pensa que ser mais que vencedor é estar imune ao sofrimento. É ter bens, é ter poder, é ter influência, é ter uma boa carteira financeira, um bom patrimônio aplicado, um bom patrimônio imóvel, é um bom emprego, é uma boa carreira de sucesso. E a gente pensa que isso é vitória. É um continente diverso e atraente, com pessoas e paisagens contagiantes. Realmente, ser mais que vencedor é ser capaz de passar por todas essas circunstâncias e continuar sendo fiel a Jesus. Aleluia. Se por um instante alguém achar que essas coisas poderiam nos abalar e nos fazer desistir, nós precisamos pensar no que diz a palavra, porque a palavra diz exatamente isso. Somos mais que vencedores. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Mas não é por uma questão minha, por uma capacidade minha. Não. É por causa daquele que nos amou. Aleluia. Devemos nos alegrar e confiar no Senhor, porque sabemos que somos mais que vencedores, porque Ele nos amou, porque Ele cuida de nós, porque Ele nos garante a vitória. É por meio daquele que nos amou. Essa é a força que os nossos irmãos têm. Essa é a força que está disponível para mim e para você. Talvez você esteja passando um período turbulento na sua vida, uma luta difícil, uma depressão, um momento financeiramente complicado, um relacionamento que você não sabe como sair ou como consertar. Saiba que em meio a todas essas lutas, nós somos mais que vencedores por causa daquele que nos amou. Aleluia. Aleluia. O amor de Cristo, que experimentou as nossas mazelas, os nossos sofrimentos, que conheceu de perto as nossas lutas, as nossas enfermidades, e que chegou ao ponto de experimentar a cruz por nós. Ele é que nos dá a certeza de que somos mais que vencedores. Ele é o nosso tudo. Ele é tudo que precisamos para vivermos de vitória em vitória. Vitória sobre as circunstâncias, vitória sobre o pecado, vitória sobre a carne. É por causa dele, é por causa do seu amor. É pelo seu poder que opera em nossas vidas. Essa era a convicção de Paulo. Essa é a convicção dos nossos irmãos perseguidos. Essa precisa ser a nossa convicção hoje. Aleluia. Pois estou convencido, diz Paulo no verso 38. Pode passar? É uma convicção que ele tem. É uma convicção que eu e você devemos ter. Verso 38. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem a altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Ele diz, eu estou convicto. É uma certeza absoluta que eu tenho. E essa é a certeza que sustenta os nossos irmãos lá fora. Essa é a certeza que precisa sustentar a mim e a você. Aleluia. De que Deus nos ama e que Deus cuida de nós. Que não é tirando a luta de nós, mas é nos dando graça para vencer a luta, que Ele demonstra o seu amor por nós. Amém? Amém? Fique de pé um instantinho. Eu vou pedir para o pessoal da música repetir um trecho daquela última canção. Nem a morte, nem a vida, nada, nem o futuro é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
seja a dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Meu Deus, de ti sempre hei, sempre hei, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Meu Deus, de ti. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui, nem a morte, nem a morte, nem o presente ou porvir separar de ti. O teu amor me atraiu, não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Amém. Alô? Podem sentar. Nós temos o prazer de apresentar os aniversariantes. Não, os visitantes agora. A Ana, namorada do pastor Edésio, está aqui. Pode fazer um sinal com a mão. Carmen, Lúcia, Kaila e Maxiana, que são familiares da Regiane. Podem levantar a mão. Sejam bem-vindos, gente. Sintam-se em casa. Voltem sempre. E eu também queria agradecer todos aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube. Vamos agora apresentar os aniversariantes. Paz do Senhor, irmãos. Vamos apresentar agora os aniversariantes do mês de junho. Então, se seu nome está na lista, peço que você venha aqui na frente que a gente vai estar orando por você. No dia 5, vamos começar a lista com a Cristiane Fleury. No dia 6, Kátia Cristine. No dia 12, Núbia. No dia 14, Beatriz Oliveira. Dia 19, a Cíntia. Também no dia 19, Odali. No dia 20, Tamires. Dia 21, Regina.
Também no dia 21, Luísa de Miranda. E por fim, no dia 25, Isaías. Se você está presente aqui, faz aniversário no mês de junho e seu nome não está na lista, te convido a vir aqui na frente também. Agora, vamos para as crianças. Das crianças, no dia 1º, a Helena, da Sandra. No dia 10, a Beatriz Pontes, do Theo e da Kathleen. Dia 25, a Helena, também do Theo e da Kathleen. E por fim, no dia 26, Tiago e Claudiane. Quer dizer, perdão, o Wallace do casal Tiago e Claudiane. Pronto, e agora para completar a lista, vamos chamar aqui quem também faz aniversário de casamento. Começando pelo casal Idevaldo e Odali. Estão aí? E por fim, no dia 27, Bezaliel e Débora. Prontinho, eu vou chamar aqui para fazer a oração o Edésio. Pai, Senhor, queridos, vamos ficar de pé, vamos orar pelos nossos irmãos, pedir para o Senhor abençoar, dar graça, vitória, saúde, alegria, coração cheio do Espírito Santo, cheio de paz, cheio da graça de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor, agradecemos a ti pela vida desses irmãos, ó Pai Santo, que vão aniversariar agora no mês de junho. Toma nas tuas mãos as suas vidas, suas famílias, ó Pai Santo. Vai prosperando, ó Deus Santo e poderoso, os seus sonhos. Que os seus sonhos sejam os teus sonhos, ó Pai Santo. Que eles possam, ó Deus vivo e poderoso, viver a tua verdade. Que eles possam caminhar, Pai Santo, pelo teu santo caminho, ó Deus vivo. Em nome de Jesus, abençoa as famílias. Vai dando graça, Pai Santo, no trabalho, nos estudos, com a família, Pai Santo, com os vizinhos, na tua casa, Pai Santo. Prospera o trabalho das mãos dos teus filhos, ó Pai Santo, dando graça, alegria, ó Pai Santo, de viver, alegria de estar na tua presença, alegria em te servir, ó Pai Santo. Em nome de Jesus, ó Pai Santo, que eles possam vencer as lutas, que eles possam vencer as batalhas, que o Senhor seja com ele todos os dias, para a glória do teu nome. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Amém. Podem sentar, queridos. Eu gostaria de passar aqui para vocês agora um pouco do que está acontecendo com os nossos irmãos lá na África subsaariana. E também o trabalho de portas abertas para ajudar esses irmãos. Pedirei lá que a técnica coloque a apresentação. Então, esse é o tema do DIP deste ano, Desperta a África, e focado na África subsaariana. Pode passar? A África é um continente diverso e atraente, com pessoas e paisagens contagiantes. Um destino popular entre turistas que esconde realidades diversas e contrastantes. Estima-se que na região vivam milhões de cristãos, alguns em países de maioria muçulmana, outros em países de maioria cristã. Mas em grande parte da região abaixo do deserto do Saara, a África subsaariana, seguir a Jesus Cristo pode custar a vida. Nesse contexto, os cristãos são considerados como ovelhas destinadas ao matadouro.
Enquanto trabalhavam na plantação, Gertrude e o marido foram surpreendidos com violência por militantes das Forças Democráticas Aliadas. Após pregar o evangelho, o marido de Lalise foi assassinado ao passar por uma comunidade muçulmana. Worki foi forçada a se casar com um muçulmano, mas seu coração seguia a Jesus. Após a morte do marido, ela ficou sem proteção e a família dele jogou gasolina e incendiou seus pertences sem ela saber. As consequências foram devastadoras. A cada ataque de jihadistas à vila de Fatih, o medo aumentava e sua família foi forçada a se mudar, mas a perseguição os acompanhou. Pastores na Nigéria veem suas vilas sendo invadidas, saqueadas e incendiadas, e muitas de suas ovelhas mortas e sequestradas. 95% das mortes dos seguidores de Jesus aconteceram na África subsaariana. Isso faz da África o continente mais mortal para os cristãos. Por amor a Cristo, nossos irmãos e irmãs enfrentam a morte todos os dias. Independentemente dos riscos, eles perseveram. E se você pudesse levar esperança e força para cada um deles? No dia 26 de maio de 2024, você pode se juntar a milhares de cristãos no Brasil e na América Latina para fazer a diferença na vida dos cristãos perseguidos na África. Durante o Domingo da Igreja Perseguida, você poderá transformar a vida de cristãos africanos, fortalecendo-os por meio da intercessão, para que nem morte, nem vida sejam capazes de separá-los do amor de Deus. DIP 2024 e ajude a Igreja Africana a perseverar. Então esse é o tema África Subsaariana, porque é onde se concentra a maior parte da violência contra os cristãos no mundo hoje. Pode passar o próximo vídeo. Pressionados, abatidos e isolados, cristãos ficam perdidos em meio à perseguição. Mas mesmo nos lugares mais escuros, a voz de Deus não pode ser silenciada. Aqueles que antes estavam desamparados, agora fixam os olhos naquele que não pode ver. Você sabia que mais de 365 milhões de cristãos em todo o mundo enfrentam perseguição? Nossos irmãos e irmãs enfrentam pressão e violência pelo simples fato de seguirem a Jesus. Há mais de 30 anos, a Portas Abertas pesquisa o índice de perseguição aos cristãos e publica a Lista Mundial da Perseguição, um ranking dos 50 países onde irmãos e irmãs na fé são hostilizados. No período de um ano, 4.998 cristãos foram mortos por causa da fé e milhares de igrejas e propriedades cristãs foram atacadas. Alguns países tiveram um grande aumento no grau de violência. Esse é o caso do Laos, que passou do 31º para o 21º lugar no ranking. A morte de cristãos inibiu o crescimento da igreja local, pois líderes evitam viagens, uma vez que o evangelismo é confrontado com riscos mortais. Na Argélia, o índice de violência dobrou. Igrejas foram forçadas a fechar e casas e negócios de cristãos foram invadidos e atacados. Isso fez com que muitos cristãos se tornassem deslocados internos ou refugiados. Na Somália, o violento grupo Al-Shabaab tem expressado repetidamente seu desejo de erradicar os cristãos do país. A Nicarágua teve um grande aumento no grau de perseguição e subiu 20 posições na Lista Mundial da Perseguição 2024 e atacados com frequência. No Iêmen, uma crise humanitária impacta a vida local há anos. Mas cristãos e iemenitas estão ainda mais vulneráveis devido às rigorosas leis islâmicas do país. A maioria da população é muçulmana e a conversão ao cristianismo é ilegal. A igreja no país é composta de cristãos de origem muçulmana que precisam praticar a fé secretamente. A ajuda emergencial necessária para sobreviver também não chega
uma vez que ela é distribuída por meio de mesquitas, que em muitos casos discriminam os que não são considerados muçulmanos devotos. Com leis antirreacionárias em vigor desde 2020, a Coreia do Norte permanece em primeiro lugar no ranking. No país mais fechado ao Evangelho, o Estado é a maior fonte de perseguição. Com a aplicação das novas leis, cristãos são presos por simplesmente possuírem uma Bíblia. Assim, famílias inteiras são condenadas a campos de trabalho forçado. Por isso, ser cristão na Coreia do Norte é viver a vida de fé em segredo. A cada ano, a perseguição aos cristãos se intensifica. Cristãos se escondem, fogem de suas casas e perdem tudo. Mas há luz em meio à escuridão. A luz de Jesus brilha nas trevas, e as trevas não derrotarão a Igreja de Cristo. O amor de Cristo em nós é como luz na escuridão. Por meio dele, podemos apoiar a igreja perseguida para que ela continue crescendo. Conheça mais sobre essa realidade e faça a luz brilhar nos lugares mais escuros para os cristãos perseguidos. portasabertas.org.br/lista mundial. Então veja aí, nós estamos falando da África subsaariana. Nessa lista mundial nós vimos que há outros países onde a perseguição é intensa também. O que determina a posição de um país são vários fatores, não somente a violência física, né, mas também restrições estatais, leis, uma série de circunstâncias. Por isso, por exemplo, nós não temos a Coreia do Norte na lista dos países que mais matam cristão, mas é considerado o pior país onde se pode ser cristão. Lá é impossível você declarar que é cristão. O simples fato de possuir uma Bíblia pode custar a sua vida ou toda a sua família ser levada a um campo de concentração. No entanto, nós não temos um número de mortes alto registrado na Coreia do Norte. Isso está acontecendo hoje na África subsaariana. Por isso o tema hoje é a África subsaariana. Então, mais de 40 países, 25 deles estão na lista de perseguição aos cristãos. A perseguição ela é considerada alta, severa ou extrema. Extrema é quando realmente a vida está em risco. E nós temos cerca de 15 países na lista de perseguição extrema. Mas, dentre todos os níveis de perseguição, 25 países estão na África subsaariana. Pode passar. O berço da humanidade, né, pode passar. A maioria dos países enfrentam também problemas políticos e econômicos. Isso também afeta toda a população de um modo geral, com violência, com grupos extremistas e uma série de outras coisas. E isso também tem reflexo na igreja, que mais ainda sofre ainda mais as consequências dessas coisas por causa da perseguição. Pode passar. É a igreja mais jovem da terra, mas o ataque contra essa igreja está cada vez maior. E, queridos, eu gosto de fazer uma ressalva. Às vezes a gente diz assim, a igreja livre e a igreja perseguida. Não existe duas igrejas, existe a igreja de Jesus, o corpo de Cristo. Uma parte desse corpo está sendo atacado e todo o corpo sofre as consequências, todo o corpo sente essa dor, se realmente somos parte do corpo de Cristo. Pode passar? Então veja aí. Dos 15 países onde os cristãos enfrentam perseguição violenta, ou seja, onde realmente existe morte, 12 deles estão na África subsaariana. Os 3 que estão fora, Paquistão, Índia e Mianmar, também têm um nível de perseguição alto, né? Mas estão fora da África subsaariana. Todos os outros estão na África, nessa África subsaariana, ou seja, abaixo do Saara. E interessante é que a Índia, por exemplo, que tem também um nível altíssimo, ela é dita um país livre. A sua Constituição, as suas leis falam que há liberdade de religião lá, mas os cristãos lá estão sendo perseguidos severamente e o índice dela é altíssimo também na lista da perseguição. Contudo, essa numeração aí não se trata da numeração na lista mundial da perseguição. Em primeiro lugar na lista mundial da perseguição é a Coreia do Norte, segundo é a Nigéria. Mas nós temos aí, essa lista aí, é a lista onde mais cristãos estão sendo
atacados violentamente, inclusive sendo mortos, nesses 15 países, nesses 12 países, né, da África subsaariana e nesses 15 países do mundo todo. Ou seja, nesses 15 países os cristãos estão morrendo hoje. Paquistão, Índia, Mianmar e nesses outros 12 países da África subsaariana. Pode passar? Olha os números aí na África. Mais de 1.800 cristãos vítimas de violência sexual ou casamento forçado, ou as duas coisas. Mais de 3.500 cristãos, mais de 3.600 cristãos sequestrados. As meninas que foram sequestradas na Nigéria, lá em Chibok, há 10 anos, está fazendo 10 anos agora, mais ou menos 150 delas foram libertadas, mas existe ainda um número muito grande delas, mais de 50 delas que ainda não foram libertas, ainda estão na mão dos sequestradores, e os sequestros acontecem a cada dia. De vez em quando há mais sequestros, não só na Nigéria como em outros países, mas a Nigéria, ela lidera esse ranking de cristãos sequestrados. 4.602 cristãos mortos, 12.000 propriedades invadidas e atacadas, destruídas, 17.000 cristãos sofrendo abusos físicos ou psicológicos, ou seja, espancamentos, ameaça, perda de emprego perda de acesso aos seus bens, à água e tudo mais, e mais de 112.000 cristãos forçados a fugir de casa para não sofrerem esses abusos que estão aí para cima. Ou seja, como escapar da morte, do sequestro, da violência sexual, da violência psicológica, o sequestro dos seus bens e tudo mais, para muito deles a saída é fugir do seu país ou da sua região e ir para uma outra região. Então nós temos, por exemplo, o Sudão, que se dividiu em dois. Um lado ficou muçulmano e outro lado ficou cristão. Mas existem cristãos que estão na faixa central ali, que são extremamente perseguidos. E quem não pôde sair da região que se transformou numa região muçulmana, sofre a perseguição mortal. Da mesma forma, nós temos outros países acontecendo isso também. Essa divisão, os cristãos se concentrando em uma região e os muçulmanos se concentrando em outra, mas mesmo assim a perseguição, a violência continua crescendo. Em países de maioria islâmica, uma pessoa que deixa a fé dos antepassados para seguir Jesus é pressionado, enfrenta não só as leis, o governo, os grupos extremistas, mas também os próprios familiares. Os próprios familiares não aceitam que o cristão cause essa vergonha para a família, que é se tornar seguidor de Jesus. O fundamentalismo da fé islâmica tem sido a base de muitos ataques, né? Muitos radicais têm atacado, torturado e matado os cristãos. Ou seja, na África subsaariana, a fé islâmica tem sido um grande problema. Muitos grupos como Boko Haram, Estado Islâmico, Província da África Ocidental, Al-Shabaab, são esses grupos que declaram abertamente que o objetivo deles é eliminar o cristianismo do seu país ou daquela região. Hoje nós temos, por exemplo, o Boko Haram e outros grupos como o Estado Islâmico fazendo acordo com outros grupos violentos que a gente não conhece, que são grupos menores, em todo o continente africano, para que sejam perseguidos os cristãos, para que os cristãos sejam perseguidos nesses países. E a Nigéria é o epicentro dessa violência, com mais de 80% dos cristãos martirizados. Desses mais de 4.000 cristãos mortos, 82% foi na Nigéria. Vamos ver o testemunho dessa irmã, ela é da Etiópia. Meu marido era professor. Nós nos casamos em março de 2012. Ele foi morto no dia em que havia pregado em uma igreja da região. Lalise é uma jovem cristã da Etiópia. Em 2012, ela perdeu seu marido quando estavam casados há apenas 6 meses. Pastor da Bela tinha 30 anos. Ele tinha acabado de plantar uma igreja quando foi assassinado por um extremista islâmico. Lalise não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Depois de uma semana, fui levada para o hospital porque me recusava a comer. Eu não conseguia dormir. As pessoas se revezavam para cuidar de mim, porque eu queria tirar minha vida.
Depois de alguns dias no hospital, me deram alguns remédios para aumentar o apetite. Depois, fiquei inconsciente e dormi por cerca de uma semana. Algum tempo após o funeral do pastor da Bela, colaboradores da Portas Abertas visitaram Lalise. Seu olhar estava sem brilho, o rosto pálido e os pensamentos distantes. A única coisa que eles pensavam era: como ajudar uma viúva em luto? Vocês me ajudaram a recomeçar minha vida, me incentivando a voltar a estudar. Até me deram dinheiro para comprar os livros. Vieram me ver algumas vezes para me encorajar. Depois, fiz o exame nacional e obtive uma pontuação alta, o que me permitiu entrar na Faculdade de Formação de Professores. Por meio da ajuda de parceiros ao redor do mundo, a Portas Abertas pôde apoiar a jovem viúva em suas necessidades básicas. Além disso, Lalise precisava de tempo e do consolo do Espírito Santo para se fortalecer espiritualmente. Então, a Portas Abertas começou uma campanha de oração. Por 10 anos, parceiros da Portas Abertas ao redor do mundo oraram por Lalise. No ano passado, recebemos um e-mail de uma parceira na Alemanha, querendo notícias sobre a viúva. Ela queria saber como estava Lalise hoje. Assim, entramos em contato com Lalise novamente e conseguimos esta entrevista. Eu não conseguia esquecê-la, por isso nunca parei de orar. É terrível perder alguém que você ama. Ainda mais de uma forma tão horrível. Isso trouxe sua história para perto de mim. É por isso que o nome dela não saiu da minha cabeça. Fiquei sem palavras e profundamente comovido com cada palavra que li naquele e-mail. Saber que um parceiro está orando há tanto tempo. Chorei e disse: Senhor, obrigado pelas pessoas que levam o assunto a sério e estão orando pela igreja perseguida. A oração pode chegar aonde não podemos ir. E o primeiro pedido que recebemos dos cristãos perseguidos ao redor do mundo é oração. Esse é o compromisso que podemos fazer com nossos irmãos e irmãs da igreja perseguida diariamente. Não imaginava que alguém orava especificamente por mim. Mas quero que saibam que o Senhor ouviu suas orações. Deus renovou minha mente e me casei de novo. Ele me ajudou a dar à luz e construir uma família. Que maravilhoso! É tão bom ver que está tudo bem com ela. Que minhas orações a ajudaram. Conheça o testemunho de cristãos perseguidos ao redor do mundo. O DIP é principalmente um convite a orarmos pelos nossos irmãos. Nós também teremos a oportunidade de contribuir, mas principalmente a igreja do Senhor precisa se conscientizar de o que mais nós podemos fazer é orar. Porque às vezes, e aí eu vou abrir um parênteses para dizer como Portas Abertas ajuda esses irmãos. Portas Abertas ajuda esses irmãos em uma ajuda emergencial, quando, por exemplo, descobre-se que uma pessoa ficou viúva, uma mulher ficou viúva sem sustento, quando uma família tem que ser expulsa ou fugiu do seu país. Com a ajuda emergencial, mas isso é emergencial e temporário. Portas Abertas procura atuar criando formas da pessoa ter subsistência, algo que seja perene. Então, investe em microcrédito, sustente. E também, muitas vezes, contratando advogados quando um cristão está sendo processado, quando um cristão está preso, como nós vimos o caso daquela irmã do Paquistão que ficou no corredor da morte por 8 anos ou 10 anos, né? E houve toda aquela batalha jurídica para que ela fosse liberta. Hoje, ela e a sua família estão vivendo no Canadá, e os advogados dela também tiveram que fugir do país, do Paquistão, para não morrer. Mas assim, Portas Abertas investe
capacitando financeiramente, fornecendo assistência jurídica para esses irmãos que são perseguidos. Isso acontece. Eu até lembro de um caso, já falei aqui, vou repetir, de uma irmã que foi também presa injustamente, e quando houve uma batalha jurídica e muitas cartas de apoio àquela irmã, para um cristão que está num tribunal sendo julgado pelo fato de que professa a fé em Jesus e nada mais, não cometeu nenhum crime, o crime dele é porque é fiel a Jesus. Ouvi um juiz dizer: eu não conheço essa senhora, mas pelo visto o mundo todo conhece ela, né? Então, Portas Abertas também trabalha com essas campanhas de conscientização de pessoas que enviam cartas, enviam e-mails, enviam cartões de encorajamento. Então, são várias as formas como Portas Abertas trabalha por meio de parceiros locais nos países onde há perseguição. Então, mas muitas vezes um advogado não vai conseguir chegar, uma carta sua não vai conseguir chegar, uma ajuda financeira não vai conseguir chegar, mas a sua oração vai chegar em qualquer desses lugares. Claro que nós não podemos descartar nenhuma dessas outras formas de ajuda, fazem parte do pacote, mas onde nada disso puder chegar, a nossa oração pode chegar e o Senhor envia livramento, o Senhor envia consolo, o Senhor envia ajuda, envia parceiros, e assim o Senhor vai atuando por meio do meu trabalho, do seu trabalho em prol da igreja perseguida. Então, desafiamos você a orar, a clamar pelos cristãos em toda a África subsaariana. Antes de terminarmos esta reunião desta noite, nós vamos ainda orar pelos nossos irmãos. Podemos passar? Quando eu cheguei em minha aldeia naquela manhã, percebi que as pessoas caminhavam na direção oposta, fugindo. A maioria estava descalça e seus corpos estavam cobertos de barro, porque tiveram que rastejar para escapar do ataque. Quanto mais eu me aproximava de casa, mais pessoas machucadas eu via, e cadáveres à beira da estrada. Minha casa foi completamente queimada, incluindo tudo o que estava dentro. Procurei ao redor da casa para ver se achava minha esposa e meu filho, mas não os encontrei. Por fim, chequei todos os cômodos da casa e achei os corpos deles na cozinha. Quando o ataque aconteceu, senti como se Deus tivesse me abandonado. Comecei a pensar: se Ele é o verdadeiro Deus, então por que permitiu que eles nos atacassem? Onde Ele estava? Onde estava Deus? Por que Ele não agiu? Meus pensamentos continuavam voltando aos ataques. Mas depois de receber os cuidados pós-trauma, minha mente está em paz. Uma lição importante que nos ensinaram foi que Deus permite que algumas situações aconteçam a nós no tempo dele, e nos ensinaram a perdoar. Acho que tirou um pouquinho antes. Quando eu cheguei em minha aldeia naquela manhã, pode passar. Percebi. Um dos aspectos mais importantes, queridos, do trabalho de Portas Abertas em relação aos nossos irmãos, ele mencionou ali, é o cuidado pós-trauma. É você receber uma visita de alguém que vai ajudar você a lidar com a perda, vai ajudar você a lidar com o trauma, vai ajudar você a se reerguer, ajudar você a se levantar. Você viu aí o pastor Zacarias, como nós falamos aqui, às vezes nós somos abalados no meio da perseguição, no meio do sofrimento, e a gente questiona. Ele era o pastor, mas ele questionou, ele viu os membros da sua igreja mortos, a sua família morta. Claro que ele vai questionar, vai se abater, mas aí o amor de Deus é que nos sustenta e nos levanta. E esse trabalho que é feito do pós-trauma é um trabalho riquíssimo, importantíssimo de Portas Abertas, no sentido de fortalecer os irmãos. Primeiro no sentido de levantar o ânimo, de ajudar a entender o propósito de Deus para as suas vidas, e muitas vezes mostrar que Deus vai cuidar inclusive dos aspectos naturais da vida, como a ajuda financeira, uma ajuda para se sustentar, como também um curso, alguma coisa, mas principalmente entender que Deus não os abandonou, que Deus continua amando. E por meio desse processo, a pessoa é capaz, ele diria ali no final, o vídeo foi cortado, a pessoa é capaz
até mesmo de perdoar os seus agressores. O pastor Zacarias diz no final: hoje eu tenho capacidade de orar por eles, de pedir que Deus salve essas pessoas, para que eles conheçam o amor de Deus. Esse é um dos trabalhos fundamentais de Portas Abertas. É esse trabalho de tratamento das pessoas que passam por esses traumas violentos. Pode seguir? Então, Portas Abertas atua nessa região da África desde os anos 90. Pode seguir. O ataque de grupos extremistas. Nossos irmãos precisam não só do apoio físico, do apoio emocional, do apoio espiritual, para resistir a essa perseguição violenta. E muitas vezes, querido, a questionarem a Deus se eles devem fugir ou permanecer. Nós temos testemunho de pessoas, por exemplo, no Iraque, que mesmo depois que o Iraque foi devastado por 10 anos de guerra, eles disseram que tinham a convicção de que Deus os convidava, que Deus os chamava para permanecer no país, para ficarem ali para ajudar a reerguer o país e ajudar no renascimento, no reerguimento da igreja do Senhor no país. Então, muitas vezes, um pastor como esse, pastor Zacarias na Nigéria, ele podia pensar: a melhor saída para mim é ir embora, é sair, é fugir. Mas, às vezes, Deus coloca no coração dele o compromisso. Eu ainda tenho algumas ovelhas aqui que precisam de mim. E é trabalho do Senhor no coração dessas pessoas, que eles entendam o chamado do Senhor, se é um chamado para sair dali, ou se é um chamado para permanecer. E aí, quando eles escolhem permanecer, Portas Abertas os apoia, ajuda, trata, e muitas vezes ajuda também com o aspecto financeiro, para que eles possam cumprir o seu chamado, permanecendo no seu país, sendo luz em meio às trevas. Podemos seguir? E aí, para você conhecer mais sobre esse tema, pode acessar o site de Portas Abertas, portasaberta.org.br. Se você não é cadastrado, /login, vão pedir seus dados, você se cadastra e você vai ter acesso aos materiais. Se você fizer uma contribuição, pelo menos uma contribuição a cada 12 meses, você fica recebendo a revista da Portas Abertas em sua casa, no seu endereço, e também tem acesso a ela de forma digital. Lembrando que é .org, não é .com, tá? É Portas Abertas, todos dois no plural, portasabertas.org, não é .com, .org.br. Amém, queridos? Então, esse é o nosso chamado, queridos. O trabalho que nós podemos fazer, e é o foco de Portas Abertas, ele chama aí, é o ID, interceda, doe, encoraje. É principalmente isso, interceder, ajudar financeiramente e encorajar os nossos irmãos. O encorajamento é feito muitas vezes localmente, por meio de tratamento pós-trauma, por meio de visitas, né? Também por meio de cartas, e-mails, cartões que a gente envia para aquelas pessoas que estão passando por lutas, que tiveram perdas ou que estão presas. Tem muitos cristãos presos hoje e que são encorajados por essas cartas, esses cartões que recebem da igreja em redor do mundo. Nós também podemos doar, contribuir para que o Senhor use Portas Abertas e os seus parceiros para ajudar essas pessoas das mais diversas formas que já mencionamos, e também por meio da oração. Eu queria convidar você agora a se colocar de pé para que a gente faça esse primeiro do IT, de orarmos, de intercedermos pelos nossos irmãos da igreja perseguida. Amém? Vamos orar por eles? Vamos apresentá-los a Deus. Eu queria chamar o pastor Albérico para fazer essa oração. Pode ser, pastor? Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que oraram por mim. Muitos não souberam, mas eu fiquei doente, passei bastante mal, mas estou quase recuperado, né? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Falando em Portas Abertas, eu conheci o pastor André, que foi o fundador de Portas Abertas. Ele esteve aqui em Brasília, eu acho que foi em 79, por aí.
E a partir daquela época, eu durante muito tempo fui uma pessoa que estive pouco ligado a esse trabalho, né? Com apoio de oração e etc., né? E o pastor André dizia assim, não existem portas fechadas, né? Ele tem um livro, né? Contrabandista de Deus, então ele contrabandeava Bíblias para os países comunistas, os países fechados. Uma vez ele estava com o Fusca atrás, assim, na verdade na frente, né? Porque o motor do Fusca fica atrás. Tudo lotado de Bíblia aí. A polícia de fronteira perguntou para ele, o que você carrega aí? Ele falou, Bíblia. Ele falou, vai embora. Achou que ele não ia falar a verdade. Ele falou a verdade, eles deixaram ele passar. Ele tem muitas histórias, né? Já passou para o Senhor. Vamos levantar nossas mãos para o céu, né? Papai do céu, nós nos curvamos diante da tua santidade, Pai, diante do teu senhorio, Senhor meu Deus, e adoramos o Senhor na beleza da tua santidade. Nós te damos graças por este momento, Senhor. Nós te louvamos pelas missões Portas Abertas e por tudo que essa missão tem feito ao redor do mundo, Senhor meu Deus. Nós rogamos em favor dos seus obreiros, dos seus missionários, dos seus gestores, ó Pai, para que eles sejam dirigidos, orientados pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor possa levantar mais e mais obreiros para a Tua obra. Nós intercedemos em favor da igreja subsaariana, Senhor Deus. Em nome de Jesus, visita cada uma daquelas igrejas, daquelas comunidades, onde o Teu povo tem sido morto de todo tipo, ó Pai, com tanto tipo de crueldade. Tem misericórdia, fortalece a Tua igreja, ó Deus, dá força, graça, fé, aumenta a fé, renova a esperança e enche do Teu Espírito Santo, porque somente o Teu Espírito Santo pode, ó Pai, encorajar e fortalecer. Portanto, nós intercedemos em favor da obra Portas Abertas, em favor de toda a igreja perseguida. No nome de Jesus, nós oramos agradecidos ao Pai. Amém e amém. Podem sentar, queridos. É interessante, queridos, a gente está aqui orando por eles e eles lá oram por nós também, né? Não sei se vocês viram, mas nas redes sociais circulou recentemente um vídeo da Guiné-Bissau, onde os irmãos são convocados assim a orar pelo Rio Grande do Sul, pelo que estava passando o Brasil no Rio Grande do Sul, né? A Guiné-Bissau não está na lista dos 50 países, mas é também um país onde há perseguição, mas não tão grave a ponto de constar da lista da perseguição. Mas coladinho na Guiné-Bissau tem a Guiné, que é outro país onde a perseguição é alta, e sim, a Guiné está na lista mundial da perseguição. Nós agora vamos para o outro item, que é o D de doar. Então eu queria que você, nessa noite, pudesse contribuir com o trabalho de Portas Abertas. Toda a oferta desta noite será será repassada para a missão Portas Abertas, para que ela use para socorrer os nossos irmãos da igreja perseguida. As moças vão passar, a Herda vai cantar? É outra pessoa que vai cantar? Pode vir aqui a pessoa que vai louvar, e enquanto o irmão vai louvar, as nossas irmãs vão passando aí pegando a sua contribuição. Você também pode contribuir de forma eletrônica, por meio do Pix ou transferência eletrônica. Você que nos acompanha pelo YouTube, se quiser orar pelos nossos irmãos e também contribuir, pode fazê-lo também por meio eletrônico. Não. Nos homens.
Os irmãos que fizerem a transferência eletrônica por meio do Pix, tem um campo onde você pode colocar a observação. Use esse campo colocando DIP, para que a nossa tesouraria saiba que a sua contribuição está sendo direcionada para o trabalho da igreja perseguida, tá bom? Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Desde já eu quero agradecer pelo pastor da igreja aqui. Eu quero agradecer por essa oportunidade, né? A irmã, esqueci o nome da irmã Ellen, Elida, sim. E vamos louvar a Deus porque Ele é bom e a sua verdade, ela estende-se de geração a geração. Obrigado. Palavras que marcaram todos os tempos, não foram só palavras, composições de amor e atitude que nunca se acabam. Como bom é ver Jesus com seu sorriso minando tudo, eu acordar toda manhã, um sonho a gente juntos. Um fácil é te dizer meu tudo, que te encontrar fez a minha vida inteira ter sentido. Nós dois, o meu mundo é fácil demais viver em paz. A gente é que complica tudo. Vem, vamos viver Jesus, pra gente ser feliz. Lá, 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 lá. Palavras que marcaram todos os tempos, não foram só palavras, composições de amor e atitude que nunca se acabam. Quão bom é ver Jesus com seu sorriso iluminando tudo, eu acordar toda manhã, um sonho a gente juntos. Um fácil é te dizer meu tudo, quem te encontrar fez a minha vida inteira ter sentido. Nós dois, o meu mundo é fácil demais viver em paz. A gente é que complica tudo. Vem, vamos viver Jesus, pra gente ser feliz. Amém? Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Amém. Então nós fizemos aqui a nossa oração pelos países perseguidos, a parte da intercessão, fizemos aqui a nossa doação, o D de doar. A parte do encorajamento, queridos, você pode fazer se você consultar as campanhas que existem lá no site de Portas Abertas, você vai ver que tem algumas campanhas de encorajamento, em que você pode enviar cartões, enviar um e-mail, uma carta, e também as orientações de como fazer isso sem se expor e sem expor os colaboradores de Portas Abertas. Como nós sabemos que muitos desses irmãos estão em países onde há perseguição, muitas vezes a identidade até dos cristãos precisa ser oculta, precisa ser escondida. Portas Abertas, seus colaboradores e até mesmo você mesmo não precisa e nem deve se arriscar em se expor, né? Expor o seu endereço, seu nome real e tudo. O que é importante é que o irmão receba
o encorajamento, a oração, aquela carta, aquele cartão que você vai mandar, aquele e-mail, de uma forma que ele saiba que você está orando por ele, mas que você não coloque em risco a sua vida, a sua família, nem os colaboradores de Portas Abertas que trabalham nesses lugares, né, e que atuam junto à igreja perseguida. Eu vou agora convidar as nossas jovens para distribuir alguns cartões de oração. Temos aqui 7 desses países da África subsaariana que precisam mais da nossa oração. Nós vamos agora distribuir para cada um de vocês um cartãozinho desse de oração. São Angola, o Chad, a Eritreia, o Djibouti, a República Centro-Africana, o Mali, o Níger, que nós estaremos focando nessa campanha de oração. Então, nós já oramos aqui hoje, mas você vai continuar orando. Enquanto Deus colocar no seu coração, você vai receber um cartãozinho desse, de um desses países, vai ver pelo tipo de situação que os nossos irmãos, que a igreja do Senhor ali está vivendo, e você vai orar por esse país, por esses irmãos. Podem distribuir. Enquanto elas vão distribuindo, Edésio, você pode assumir aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, que Deus abençoe as suas vidas e que nós possamos continuar ombreados com os nossos irmãos ali na África subsaariana. Amém, queridos. Enquanto as meninas vão terminando aí de distribuir os cartões, a gente já está encerrando, queria só a gente fazer alguns avisos aqui. Mas antes do aviso, eu queria fazer 2 orações. Primeira oração pelo nosso amigo Danilo. Ei, Danilo, vem cá, meu camarada. Aniversário do Danilo hoje, ó. Olha só, rapaz. Danilo está pensando assim, ei, Edés, o que você faz isso comigo, né? Deus te abençoe. Larinha, vem aqui orar por ele. Deus te abençoe, te dê graça. Vamos orar aqui pelo Danilo. Quantos anos, Danilo? 15 anos. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela vida do Danilo. Senhor, obrigado pelo teu servo, Jesus. Obrigado porque ele tem perseverado na tua casa, Senhor, tem sido tão importante para a nossa comunidade, Senhor. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem conservado o seu coração e que nesse novo ano, nesse novo ciclo, o Senhor possa o encher de graça, encher de sabedoria e que ele possa ser, Senhor, o que tu queres nas suas mãos, Jesus, que ele possa traçar os teus caminhos, que ele possa ser luz onde quer que ele vá, Jesus, que o Senhor possa dar vigor, dar saúde, que ele possa aproveitar a sua juventude na tua presença, Senhor, louvando o teu nome, espalhando a tua palavra, Senhor. Nós somos gratos pela vida dele e te louvamos pela vida do Danilo e de toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vou dar alguns avisos aqui. Queridos, né, como os irmãos já sabem, de segunda a sexta-feira, a partir de 7h30 da manhã, nós estamos reunidos em oração. Né? A gente ora por esses países que são perseguidos também, que perseguem o Evangelho, na verdade, né? Todos os dias, de 7h30 às 8 horas. Né? A gente tem nos grupos aí da igreja, a gente lança lá o link da oração e a gente tem participado. Né? E uma benção, você pode orar da sua casa, indo para o trabalho, dentro do outro dia eu estava no ônibus, né? E aí na foto lá, a gente tira uma foto todo final da oração e no final, aí a gente pede para ligar, né, as câmeras. Eu estava lá dentro do ônibus, eu tentando tirar a foto para não aparecer as outras pessoas, né? Então, pessoal, o que esse cara está filmando aí, né? Então, assim, onde você estiver, na rua, né, o que você para os 30 minutos, ou nem para, né? Às vezes você só ouve a oração, não dá para você participar orando, né? Participa com a gente, ouvindo, né? E estando conosco, orando conosco. Às quartas-feiras também, a partir das 8h30, temos oração presencial aqui na igreja. Quem puder participar, colaborar aqui com os irmãos, todas as quartas-feiras. Domingo que vem, nosso encontrão, a partir das 8 horas da manhã,
lá no casarão. Então, pessoal, os líderes, né, dos núcleos de convivência vão entrar em contato com todas as pessoas, né, para a gente estar a partir das 8 da manhã no casarão, no domingo, 8 da manhã. Tá bom? Dia 2/6. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Sim, até quarta-feira, os líderes, né, vamos entrar em contato com o pessoal para comunicar para a gente o número de pessoas que vão participar, para a gente organizar direitinho lá o café da manhã, tá bom? Gostaria, antes da oração final, né, fazer uma oração aqui, pedir para os queridos ficarem de pé. A gente vai orar aqui pelo irmão Raimundo. O irmão Raimundo é o sogro do pastor Ismael, né, pai da Rosane. Ele está enfermo. O pessoal pediu para a gente fazer essa oração aqui por ele. Nós vamos orar. Conheço o irmão Raimundo, foi meu professor, durante muitos anos, homem de Deus, gente boa demais. E vamos orar para que Deus possa abençoá-lo. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, agradecemos a ti, ó Deus amado, pela tua misericórdia, o teu amor. Apresentamos diante de ti o irmão Raimundo, ó Pai Santo. Toma a sua vida em suas mãos, ó Deus amado. Abençoa, Deus amado, o teu servo, dá graça, saúde. Recupera, Deus santo e poderoso, a sua saúde, ó Pai Santo. Livra de toda enfermidade, ó Pai Santo, que o Senhor possa curá-lo, ó Deus amado, completamente, que ele possa continuar louvando, bendizendo, exaltando o teu nome, ó Deus amado, por meio da sua vida, Pai Santo. Abençoa os familiares, ó Deus santo e poderoso, sê com ele, ó Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus amado, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé? Você vai fazer a oração? Graça e paz, meus irmãos, ainda de pé, vamos estar orando, fazendo essa oração final agora. Oremos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, de louvarmos a Ti, Senhor Jesus, de aprendermos um pouco mais de Ti, Senhor Deus. Pai, que viemos em casa, Senhor Jesus, em segurança, Pai, leve-nos em segurança, e que aqui, tudo o que escutamos hoje, meu Deus, que não só levemos hoje, Senhor Jesus, mas que levemos durante toda a nossa semana, durante todos os nossos dias, Senhor Deus. Pai, oramos a Ti, Senhor, em especial para os irmãos da África subsaariana, que oramos mais cedo hoje, e que viemos estar, Senhor Jesus, presentes na Sua presença, e estando na Sua presença sempre, Senhor Deus. Obrigado por tudo, pois e peço e agradeço, em nome do Seu Filho Jesus, Seu Santo Espírito. Amém. Repitam comigo. O Senhor é o nosso pastor. De nada teremos falta. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus na terra. Amém. Uma ótima semana a todos, queridos.